Quando vocês avaliam esse paciente, ele está em regular estado geral, descorado, desidratado e um pouco hipotenso. E os exames iniciais mostram uma anemia, um HB de 8,6, uma leucopenia com leucócitos tostais de 400 e uma plaquetopenia. Inicialmente, a função renal e hepática não tem alterações e nem a radiografia simples de tórax. E a partir disso eu pergunto para vocês estão no pronto-socorro, qual é a abordagem inicial desse paciente? O quadro que ele tem é infeccioso ou não é infeccioso? Em sendo infeccioso, quais são os patógenos que estão envolvidos nessa complicação e qual a antibiótico terapia que deve ser prescrita? Então, vamos definir, ou pelo menos contextualizar a neutropenia febril. Febre em paciente neutropênico é uma emergência médica. Eu brinco que eu fiz hematologia e eu perdi um pouco do meu veio de emergencista, mas o neutropênico febril é o meu paciente infartado. A maioria dos episódios de neutropenia febril são supostamente atribuídos à infecção, ainda que a infecção seja documentada numa minoria dos casos. Mas o que eu pretendo explicar para vocês ao longo da aula é que a gravidade de uma infecção nesse tipo de paciente é tamanha que justifica o caráter de emergência. E durante muito tempo, muitos pacientes vieram a óbito por conta de episódios de febre após quimioterapia. Até que houve a percepção de que o uso de antibiótico terapia empírica era benéfico. Inicialmente, isso era aplicado aos pacientes que tinham leucemia ou linfoma, e hoje isso é estendido a qualquer paciente que faça neutropenia e febre pós-quimioterapia ou uso de medicamento. Então, a primeira definição: o que é febre? Para fins de definição de neutropenia febril, febre é uma temperatura oral acima de 38,3 ou superior a 38 mantido por mais de 1 hora. Ou uma temperatura axilar superior a 37,8 ou acima de 37,5 mantido por 1 hora. Por que eu coloco aqui que a temperatura axilar ela não é muito recomendada? Os pacientes oncológicos geralmente são pacientes emagrecidos. Você deve ter um cuidado ao aferir em um paciente emagrecido a temperatura axilar. E, um pouco diferente disso, a temperatura retal, ela é proscrita. E isso vocês vão entender um pouco mais para frente. Não se mede temperatura retal de paciente com neutropenia e febre. Lembrando que o paciente neutropênico, ele pode não ter febre em virtude do tipo de quimioterapia que ele recebeu. Principalmente aqueles pacientes que recebem doses altas de corticosteroides, eles podem não ter febre. E se eles tiverem outros sinais de infecção, como por exemplo, fastoxemiada, hipotensão, eles vão ser tratados como neutropênico febris, ainda que sem febre. E o que é uma neutropenia? Neutropenia é uma contagem absoluta de neutrófilos abaixo de 500. Se eu tenho um leucograma, ele me mostra a quantidade de linfócitos, a quantidade de monócitos, de eosinófilos, de neutrófilos. A contagem absoluta de neutrófilos abaixo de 500 define um paciente neutropênico. Ou uma contagem de neutrófilos menor do que 1.000, sendo que eu prevejo que em 48 horas isso vai estar menor do que 500. Como que eu posso planejar isso? Você tem um paciente que fez quimioterapia, ele está fazendo hemogramas seriados. Se eu verifico que o hemograma anterior dele a esse 1.000 é maior do que 1.000, por exemplo, 1.500, 1.800, eu tenho como prever que isso vai cair desde que ele esteja entre o 10º e o 20º dia após quimioterapia. É diferente do cenário do paciente que se apresenta com vocês com 1.000, tem um hemograma anterior com 800, 900 e fez a quimioterapia há mais do que 20 dias. Esse paciente, eu consigo prever que ele não está caindo, ele está subindo. Se ele está entre o 10º e o 20º dia da químio e ele tem 1.000 e o hemograma anterior é maior do que isso, eu consigo prever que ele vai cair para menos de 500.
E qual é a fisiopatogenia da neutropenia febril? O principal mecanismo que leva à infecção no paciente neutropênico é um efeito da quimioterapia nas barreiras mucosas. Paciente submetido à quimioterapia de regime intensivo tem mucosite. E isso é muito facilmente visualizado em mucosa oral, mas a gente tem que interpretar que isso está ao longo de todo o trato gastrointestinal. E chegando no intestino, nós temos a nossa flora bacteriana normal, que mediante uma ruptura de barreira de mucosa, associado à neutropenia propriamente dita, causa um quadro infeccioso potencialmente muito grave. Eu vou dar um exemplo para vocês numa situação em que isso não ocorre. Paciente com aplasia de medula. Eles vivem com uma contagem de neutrófilos baixo. E vocês não veem esses pacientes no pronto-socorro com quadros infecciosos graves como o neutropênico pós-quimioterapia. E por que isso acontece? Porque ele não tem a lesão de mucosa. Então, a fisiopatogenia da neutropenia febril no paciente pós-quimioterapia, ele envolve a lesão de mucosa pela químio, que facilita a translocação de bactérias intestinais para a corrente sanguínea, somado à neutropenia, que quebra um mecanismo de resposta imune inicial àquele patógeno bacteriano. Lembrando que, além disso, o paciente com neoplasia, ele tem um déficit imune que pode afetar outras etapas da resposta imunológica. E alguns dados importantes na neutropenia febril. A febre em paciente neutropênico pós-quimioterapia, ela acontece em aproximadamente 10 a 50% dos pacientes com tumores sólidos e mais de 80% dos pacientes hematológicos. Então, é por isso que sou eu que estou dando essa aula para vocês, porque em hematologia, são os pacientes com leucemia e linfoma, eles são submetidos a regimes muito agressivos de quimioterapia. A neutropenia é muito comum, assim como a quebra de barreira mucosa. Então, é muito comum os nossos pacientes terem febre após a quimio. Em 30% dos casos de neutropenia febril, nós conseguimos identificar um foco. A maior parte das vezes é em trato gastrointestinal, pele e pulmão. Agora eu peço 1 minuto de reflexão para vocês. O que leva um paciente a ter um foco? Então, ele formar uma consolidação em imagem de pulmão, ele ter um abscesso na pele, ou ele ter realmente, por exemplo, um abscesso perianal. O que leva ele a ter um foco é a presença de neutrófilos. Esses pacientes não têm neutrófilos. Então, eles podem ter uma infecção grave e não ter foco identificado. A partir do momento em que eles recuperam os neutrófilos, o foco aparece. Então, lembrem, foco, imagem, pus, isso depende de neutrófilo. Não esperem isso do paciente neutropênico. Não quer dizer que o paciente neutropênico não tenha um local preferencial para acometimento daquela infecção. Simplesmente ele não tem neutrófilo para te mostrar o foco. Aproximadamente 25% dos pacientes apresentam bacteremia documentada. Isso quer dizer em que menos de 1/3 dos casos nós conseguimos documentar a bactéria causadora daquele quadro em hemocultura. E 80% das infecções são decorrentes da própria flora do paciente. Então, lembre, quebrou a barreira, você facilita a translocação bacteriana. O que quer dizer que, se eu colocar o meu paciente que fez quimioterapia dentro de uma bolha, sem contato com o meio externo,
Mesmo assim, ele vai fazer um quadro de neutropenia febril se as condições forem favoráveis, porque ele não está sendo agredido pela flora bacteriana exógena, é a flora endógena e isso todos nós temos. Então, a gente tem os pacientes pós-químio, eles vestem a máscara, mas isso, na verdade, não protege eles de forma alguma de terem os episódios mais graves relacionados à quimioterapia, que são aqueles que ocorrem no momento da neutropenia. E quais são os patógenos bacterianos que mais comumente infectam o paciente neutropênico pós-químio? A Pseudomonas aeruginosa é o agente que foi mais identificado nas hemoculturas até 1980. Então, se a gente vê as descrições iniciais de neutropenia febril, a Pseudomonas ela reinou absoluta e ainda é o patógeno que a gente exige que seja coberto num primeiro momento para esses pacientes. Entretanto, depois do início da antibiótico terapia empírica, verificou-se que houve um aumento considerável de patógenos gram-positivos sendo isolados nos pacientes com neutropenia febril. Um destaque agora para o S. aureus, o S. epidermidis e os streptococcus. E por que a gente vê um aumento de gram-positivo? Primeiro, por causa dos catéteres de longa permanência. Anteriormente, isso não existia. Hoje, o paciente que faz quimioterapia, principalmente quimioterapia agressiva, que exige muitos ciclos, eles têm um catéter e esse catéter, quer seja um permicate, quer seja um portocate, vai ficar com ele até o final da quimioterapia. E há uma chance de infecção por bactérias gram-positivas. Isso é universal. Segundo, eu falei para vocês que começou a aumentar patógeno gram-positivo isolado em hemocultura depois que se começou a antibiótico terapia empírica. Então, você imagina que eu tenho paciente neutropênico febril, chega com febre e neutropenia no pronto-socorro, eu empiricamente cubro para Pseudomonas. Na hora que eu vou fazer o isolamento, quem que eu isolo? O gram-positivo que estava associado ou os casos em que eram causados por gram-positivo. Eu diminuí o isolamento de gram-negativo porque eu cobri ele precocemente. Não quer dizer que ele não continue sendo o principal agente fisiopatológico nesses casos. E um terceiro ponto é a profilaxia pós-quimioterapia. Se eu falo para vocês que eu faço uma quimioterapia muitíssimo agressiva, que esse paciente tem um risco acima de 20% pós essa quimioterapia de fazer um quadro de neutropenia grave, por que eu não posso, nessa situação, fazer uma profilaxia antibiótica e evitar a neutropenia febril que é tão grave? Eu posso. Então, hoje se faz isso. Se eu vou dar uma quimioterapia e eu tenho um risco superior a 20% de que o paciente desenvolva pós-químio neutropenia grave, eu introduzo quinolona para diminuir a chance dele fazer neutropenia febril. E, a maior parte das vezes, eu administro levofloxacina. Eu cubro Pseudomonas. Se ele tem o quadro de neutropenia, não está sendo causado por Pseudomonas, eu paro de isolar Pseudomonas e eu isolo o gram-positivo. Então, entendam que o principal agente ainda é a Pseudomonas. Entretanto, por uma série de fatores, o agente mais isolado hoje são as bactérias gram-positivas. Então, mostrando aqui os agentes mais comuns, dentre os gram-positivos, o destaque é para o Staphylo aureus e para o Staphylo coagulase negativo, e dentre os GANs negativos, destaca-se a Pseudomonas, a E. coli, a Klebsiella. Entretanto, uma coisa deve ser lembrada. Existem pacientes oncológicos que recebem todo o tratamento ambulatorialmente e existem aqueles pacientes que ficam internados. Então, vocês imaginem a realidade minha.
Eu tenho um paciente com leucemia, eu sei que para fazer a quimioterapia de indução, ele vai ficar internado pelo menos 1 mês no hospital. Ele vai ter neutropenia. E o que acontece? Ele, durante o momento de internação, é colonizado por bactérias que são bactérias resistentes. Se eu falo para vocês que no momento da neutropenia eu tenho a mucosa prejudicada, a mucosa lesada, eu facilito a translocação de bactérias, inclusive daquelas que estão colonizando. Então, se o paciente que se apresenta com neutropenia e febre, ele esteve recentemente internado, eu tenho que considerar que existe a possibilidade dele estar infectado por bactérias resistentes. E aí o grande destaque são para aquelas produtoras de beta-lactamase, que é o ISBL, a Klebsiella e a E. coli, que só são suscetíveis a carbapenêmicos, e as cepas produtoras de carbapenemase, que são cada vez mais frequentes no nosso ambiente. Aqui é a Klebsiella e a Pseudomonas. Então, quando a gente for discutir a abordagem no paciente no pronto-socorro, sempre lembrar de perguntar para aquele paciente se ele esteve recentemente internado e, em estando recentemente internado, se ele tem exames que demonstrem colonização por bactéria resistente, visto que isso é uma rotina na CCIH. E fungos? Não só de bactérias vive a neutropenia febril. Existem outros agentes infecciosos que são capazes de causar infecção nos pacientes neutropênicos pós-químio. E os fungos, eles têm um papel muito importante nos quadros de neutropenia grave e prolongada. Então, se algum dia alguém perguntar para vocês, quer em prova ou quer na vida mesmo, quais são os fatores de risco para um paciente neutropênico pós-químio desenvolver uma infecção fúngica? A resposta é neutropenia grave, com menos de 100 neutrófilos e prolongada, por mais de 7 dias. E isso predispõe em muito ao aparecimento das infecções fúngicas. Lembrando que existem várias formas que essas infecções podem se apresentar. A mais comum delas é o quadro pulmonar causado pelo aspergillus. A gente brinca que na hematologia, principalmente no transplante de medula óssea, onde os nossos pacientes são submetidos a múltiplos ciclos de quimioterapia e ficam quase meses neutropênicos, a aspergilose pulmonar ela é praticamente uma regra, ela não é uma exceção. Tamanha é a frequência que a gente encontra desse agente. Em um estudo americano, eles mostraram que em 70% das autópsias de pacientes que eram submetidos a múltiplas quimioterapias e tinham uma neutropenia prolongada, em 70% das autópsias eles encontraram algum foco de aspergillus no pulmão. Então, isso é muito frequente. Mas existem outras manifestações, como, por exemplo, a candidíase esofágica e a candidíase disseminada. E lembrando que a candidíase disseminada, ela está muito associada